Oi, vamos estudar a palavra de Deus mais uma vez. Hoje é terça-feira, 11 de maio, né? 2021. E a gente está aqui, né? Mais uma vez para a gente estar estudando a palavra do Senhor. E o estudo que a gente vai fazer hoje é o estudo de número 6, que fala sobre os sinais da volta de Jesus. Quantas coisas vêm acontecendo, né? Muitos se perguntam por que tudo isso, né? E o estudo passado que eu fiz aqui foi o que fala que a fé agrada a Deus. Ela é o meio pelo qual somos justificados. A fé é um dom de Deus e o Espírito Santo dá uma medida de fé a cada um. A fé em Cristo nos ajuda a vencer. A fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Quem não confessa os seus pecados jamais prosperará. Mas, quando os confessamos, Deus nos lança nas profundezas do mar, pois é grandioso em perdoar. Esse é o estudo que eu fiz na semana passada. E o estudo de hoje fala sobre os sinais da volta do nosso Salvador, que fala assim: os sinais da volta de Cristo. Estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta: que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? O mestre então enumerou vários sinais e indicadores do seu retorno à terra. Alguns dos sinais apresentados tiveram seu cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora nos nossos dias. Quais são eles? Então vamos ver aqui. Na primeira pergunta, fala assim: que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? Mateus 24, do 6 ao 7 e depois ao 10. Também tem 2 Timóteo 3, do 1 ao 4. E ouvireis falar de guerra e rumores de guerra, nação contra nação, e haverá fomes em vários lugares. Então isso a gente já está vendo, né, acontecer já há algum tempo. E muitas outras coisas já aconteceram enquanto nós ainda nem existimos, né? E a gente vê que todos os dias acontece uma tragédia diferente, né? Hoje mesmo eu estava ali no postinho e estava de frente com a televisão. E eu estava vendo lá que as coisas estão acontecendo muito rapidamente, uma atrás da outra. Então são guerra, né? Os países chineses lá, Jerusalém, Gaza, e ali você vê quanta destruição, né? Várias pessoas perderam as suas vidas. E também são outros casos também que vem acontecendo muito, é o esfriamento do amor, que levam a mãe a tirar a vida do próprio filho, né? Que hoje, mais uma vez, também vi isso, né? No Jornal Nacional, né? Enquanto estava sentada aguardando, eu vi esses noticiários de mais uma mãe que eles suspeitam que ela foi cúmplice da morte do próprio filho de 3 anos de idade. Então a gente vê isso todos os dias acontecendo. Os próprios pais tirando a vida dos seus filhos pequenos, né? Então aqui fala assim: as predições referente à peste, fome, terremoto deve aplicar-se primeiramente aos períodos de Cristo,
de Cristo. Entretanto, Jesus advertiu aos primeiros cristãos que essas coisas eram apenas o princípio das dores e não é um sinal de que o mundo se acabaria imediatamente. Então, esses sinais têm se cumprido ao longo da história, mas ocorrerão com maior intensidade e rapidez antes da vinda de Jesus. Então, o que Jesus falou aqui, esses sinais que Jesus enumerou, eles já vinham acontecendo já na época de Jesus. Quando Jesus ainda estava na terra, ele enumerou esses sinais ao seu discípulo. Então, no qual alguns deles aconteceram ainda no tempo de Jesus. E fala que pouco antes de Jesus voltar, quanto mais se aproximasse o tempo do fim, esses sinais iam se acontecer com bem mais rapidez, né? Velocidade, um atrás do outro. Então, e a gente vê isso acontecendo todos os dias, né? Então, aqui fala, no 2, fala assim, ó, que 3 grandes sinais no mundo natural indica a proximidade da volta de Jesus. Em Mateus 24, 7 e 9, fala assim, e a lua se escurecerá. Eu vou ler na Bíblia porque fica melhor da gente compreender, né? Aqui estão todas as respostas, mas é melhor a gente ver na Bíblia que tem mais explicação e a gente vai entender melhor, né? Então vamos lá rapidinho. Mas os versículos bíblicos estão todos aqui. São Mateus 24, 7. Vamos ver. Mateus 24, 7. Aqui. Fala assim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Ok. Mateus 24, 7. Agora o 29. O 29 fala assim. E logo em seguida a tribulação daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Né? Então aqui a gente viu, aqui em São Mateus 24, 7 e 29, que grandes sinais no mundo natural anteciparia a proximidade da volta de Jesus. Então aqui a gente viu, né, que terremotos, né, escurecimento do sol e da lua, queda das estrelas, isso aqui já aconteceu. Aqui, ó, tá a data escrita aqui de quando aconteceu, e alguns de nós nem existimos ainda. Aqui aconteceu no dia 19 do 5 né, no mês de maio, 19 de 5 de 1780. Então, o sol e a lua escureceram. E a queda de meteoros, que são as estrelas, né? No dia 13 do 11, que foi pelo mês de novembro, né? Por aí, de 1833. Também esses sinais aqui, eles já se cumpriram, já aconteceram. Viu? Só pra gente ver que os sinais estão acontecendo muito rápido. Então, você viu que isso aqui eu não existia e muitos de nós ainda não estávamos aqui na Terra. Então, esses sinais já se cumpriram. Os sinais que destrói pessoa, forma e flora, indica que Satanás está agindo apressadamente, pois pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, 12 tem
essa passagem que fala que Satanás iria agir na natureza. Então tudo ia passar muito rápido. Então, na extinção de várias espécies da forma nos desastres naturais, na destruição moral e da sociedade. Satanás iria agir em todas essas coisas. Então a gente vê que tudo isso está acontecendo também, né? E no 3 fala assim: que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Jesus? Mateus 24, do 4 ao 5, e depois o 11 e o 24. E haverá falsos cristos e falsos profetas, e o engano será baseado em sinais e prodígios. E hoje a gente vê que os falsos profetas e os falsos cristos, a gente vê também que eles estão por aí, né? Pregando meio mundo de mentira, enganando meio mundo de pessoas. Então, se a gente não estudar a palavra de Deus, a gente vai ser pego desapercebido. Então, porque tem muitas religiões que estão cheias, as pessoas estão lá atrás de curas, sinais e muitas outras coisas, no qual que não faz parte da salvação eterna, né? Então, também esses sinais a gente iria ver, foi um deles que o Senhor Jesus enumerou para os seus apóstolos, né? Que a gente também iria ver esses sinais se cumprindo, né? Que são os falsos profetas, que viria em nome dele, mas para pregar mentira e enganar as pessoas. E também os falsos cristos, pessoas que se diria que era Jesus. Então, também a gente vê isso aí. E ali Jesus enumerou tudo isso para os seus apóstolos. E isso aconteceu, e a gente vê que aqui no nosso dia está acontecendo. Tem igrejas que estão lotadas de pessoas que vão atrás de cura, vão atrás de como que é aquele adivinhação. Também muitos saem falando assim: eu vou à igreja buscar uma palavra, né? Ver o que tem para mim, e quando chega lá dá de cara com um monte de adivinhação, né? Eu profetizo que você hoje vai ser isso, vai acontecer aquilo. Aqui no meio do povo tem alguém que está passando por isso, então vai revelando a vida das pessoas. E isso a gente vê que isso acontece muito. E Jesus fala que esses são os falsos profetas, né? Porque eles usam o nome de Deus para enganar as pessoas. E aqui fala assim, ó: qual é a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? Qual que é a que leva eles a motivar, a fazer esse tipo de coisa para enganar as pessoas? Então aqui em 2 Pedro 2, do 1 ao 3, fala que é a avareza. A avareza é o quê? Dinheiro. Então, você vê que entra muito dinheiro na história. Então, é a avareza que leva esses falsos profetas a pregarem mentira. Aqui, na pergunta B, fala assim: o que atrai esses falsos líderes a fazer esse tipo de coisa? Em Mateus 7, 21, do 21 ao 23, fala assim que essas pessoas que acompanham esses falsos líderes, o que leva a eles a acompanhar esses falsos líderes? A amizade, doutrina sem base bíblica, sinais e prodígios e cura. São essa a motivação de que leva as pessoas a procurar esses falsos profetas. Não que as pessoas saibam que eles são os falsos profetas, elas não sabem, mas elas vão porque, na verdade, elas querem ouvir algo que responda à sua aflição, à sua angústia, o que está acontecendo na sua vida. Então, elas são levadas por pessoas que convidam, né? Porque fala aqui que você vai por amizade, né? Que te convida para que você vá até a esse devido lugar, e você vai.
E também por causa das doutrinas que não são baseadas na Bíblia, porque quando a doutrina é baseada na Bíblia, a nossa vida tem regra. Então, essas denominações, a maioria delas não tem doutrina. Então você pode fazer o que quer. Você pode ir à igreja, mas também você pode ir à balada, você pode beber, você pode andar de qualquer jeito. Então, elas não têm doutrinas bíblicas. Então, isso também leva as pessoas a procurar esses falsos profetas. As doutrinas sem base na Bíblia. E também os sinais, né, de prodígios e cura, que muitos procuram, né, revelação e cura, e muitas outras coisas que atrai as pessoas a procurar esses falsos profetas. E aqui fala assim, ó, Jesus enfatizou que o engano será o instrumento mais poderoso do inimigo nesses dias finais. Se possível, enganaria os próprios escolhidos. Quer dizer, até as pessoas que conhecem a Bíblia, se não ficar esperto, Satanás engana. Imagina quem não tem conhecimento da palavra de Deus. Todo aquele que em sua sinceridade busca a Deus, não será deixado em treva com relação ao caminho a seguir. Ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. Então, Jesus está dizendo aqui que aqueles que são sinceros, são pessoas cristãs verdadeiras que procuram realmente a Jesus, e Jesus vai o conduzir ao caminho certo. E aqui fala assim, além desses, que importantes sinais foi mencionado por Cristo em Mateus 24:14. E aqui em Mateus 24:14, Jesus enumerou que quando o evangelho do reino fosse pregado a todo mundo, então viria o fim. O evangelho do reino que Jesus está se referindo aqui não é qualquer evangelho, mas é a Bíblia toda, como regra de fé na nossa vida e prática. Então, a gente precisa estudar toda a Bíblia, aceitar ela como nossa regra de fé e praticar os seus ensinos. Aí, então, quando esse evangelho for pregado a todo mundo, então Jesus virá. E eu acredito que não esteja longe, porque esse evangelho está sendo pregado muito rápido. Muitos aceitam e outros não aceitam. Mas, infelizmente, o Senhor Jesus falou que esse evangelho precisa ser pregado para servir de testemunho de que todo mundo ficou sabendo. E aqui apresentar a pregação do evangelho em todo o mundo. Esse não é um evangelho barato, baseado na tradição e nos ensinos humanos, mas é o evangelho eterno que foi atacado pelo inimigo de Deus ao longo da história. Então é esse evangelho que precisa ser pregado de novo. Paulo fala de outro evangelho que está sendo pregado em Gálatas 1:6. O que fazer para não ser enganado? Então aqui em 1 João 4:1, o apóstolo Paulo fala que nós devemos provar se o evangelho está de acordo com a palavra de Deus. Então precisamos estudar a palavra de Deus para quando alguém falar algo para nós, a gente direto na Bíblia confirmar se exatamente o que a pessoa está falando é verdadeiro. Entendeu? Então, vou ver aqui a passagem aqui rapidinho de João. Vamos ver. 1 João. João 4:1. Fala assim: amados, não dei crédito a qualquer espírito, antes provai se o espírito procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Então o apóstolo Pedro está falando que é para a gente provar se o que a gente ouviu é da parte de Deus ou não. Mas como que a gente vai saber?
Estudando a Bíblia. A gente precisa estudar a Bíblia. Todos nós precisamos estudar a Bíblia para que quando alguém falar algo para nós, a gente direto na Bíblia confirmar se o que está falando está de acordo com a palavra de Deus. Porque senão a gente vai ser enganado mesmo. Porque Satanás é astuto, muito esperto. Então vamos lá. Por que Deus manda provar os ensinos dos profetas? Em Mateus 7,15 e 2 Pedro 3,16, fala que é porque o engano às vezes parece verdade. Quando mistura um pouquinho de verdade com um pouquinho de mentira, fica parecendo, né? Só que com Deus não existe meios termos. Ou é tudo ou nada. Aqui também Deus está falando que nós devemos comparar se que é ensinado está de acordo com a Bíblia. Então, é isso que Deus está falando que nós devemos fazer aqui nesses versículos que foi citado aqui. Em Mateus 7,15 e 2 Pedro 3,16. Porque o engano muitas vezes parece ser verdade. Para comparar se o que estão ensinando está de acordo com a Bíblia. Então, é isso que Deus quer que nós façamos. Estudar a Bíblia para a gente poder comparar se exatamente o que está sendo falado é realmente de Deus. E aqui fala assim: como saber se a doutrina é verdadeira? João 7,17. É porque a doutrina tem que ser de acordo com toda a Bíblia. Porque se não for de acordo com toda a Bíblia, essa doutrina não é verdadeira. E aqui em Isaías 28,10, a doutrina tem que ser baseada em um só livro da Bíblia ou só no Novo Testamento? Não. A doutrina deve ser baseada em uma só parábola da Bíblia ou num só verso? Também não. A doutrina deve ser baseada em toda a Bíblia, porque é isso que Deus quer que façamos. Aceitamos toda a Bíblia na nossa vida como regra de fé. Então, a doutrina tem que estar baseada em todos os livros da Bíblia, do Velho ao Novo Testamento. Uma doutrina bíblica verdadeira é permanente e absoluta, ou seja, é válida para todas as épocas. Então quer dizer que nunca passa, né? Como às vezes muitos falam: ah, não, isso aqui não vale mais, isso aqui ficou lá no Velho Testamento. Mas não é isso que Deus está falando. Ele está falando que a palavra dele é eterna e ela é válida para todas as épocas. E se aplica a todas as escrituras. E está baseada nas totalidade das escrituras. Isto é, toda a Bíblia deve ser examinada, tanto o Antigo como no Novo Testamento. Deve ser estudado no contexto bíblico. Então, Deus está nos advertindo que nós devemos aceitar toda a Bíblia como regra de fé, devemos estudá-la por completa e aceitar os seus ensinos na nossa vida. E aqui fala assim, se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? É uma pergunta. 2 Pedro 3,9 nos responde: Jesus está sendo misericordioso para com cada um de nós, porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Jesus ainda não voltou, porque ainda existe pessoas sinceras que não conhecem o Evangelho verdadeiro, baseado em toda a Bíblia. Então, por isso Ele está nos dando tempo, mas que nós não possamos demorar para tomar a nossa decisão, porque até o tempo de Deus também termina. Muitas vezes a gente vai adiando a nossa salvação e deixando, amanhã eu vou, amanhã eu estudo, depois eu vou na igreja, quando eu resolver meus problemas, prometo que vou estudar a Bíblia.
a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui. Então, Jesus fala assim que o dia da salvação é hoje. Se Ele nos convida hoje, é hoje que devemos aceitar como nosso Salvador. Deus, aparentemente, demora porque tem um propósito: salvar o máximo de pessoas possível. Ele quer que todos tenhamos a chance de arrependimento e que todos alcancemos a vida eterna. Enquanto aguardamos, devemos ser ativos na pregação do Evangelho, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. São Mateus 24:14 e Apocalipse 14:6. Então, é isso que o Senhor Jesus está sendo, misericordioso para conosco, porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a chegar ao arrependimento. E aqui fala assim: que atitude devemos ter no tempo do fim? Lucas 21:28 e 34. Mateus 6:33. Vamos lá. Lucas 21. Lucas 21:28. Fala assim, Lucas 21:28. Fala: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exaltai e erguei a vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então, aqui no livro de São Mateus, está nos advertindo que quando a gente vê essas coisas acontecer, é para nós erguer as nossas cabeças e ficar firme, porque a nossa redenção se aproxima. Ficar firme em quem? Em Cristo, a nossa rocha, misericordioso, nosso Senhor que morreu para nos salvar. É nele que devemos nos afirmar. Amém? Então, aqui, Mateus 6:33, fala assim: Mateus 6:36, 33. Fala assim, ó: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, precisamos buscar a Deus, erguer a nossa cabeça, que a nossa redenção se aproxima. Então, nós devemos ficar firme no Senhor, buscando, orando, vigiando, falando de Jesus para as pessoas, para que outras pessoas também possam ser salvas. Então, é nessa forma que devemos aguardar a Jesus na sua breve volta, falando do amor dele para as outras pessoas, para que elas também tenham a oportunidade de salvação. E que vocês possam ouvir esse vídeo, possam acompanhar esses estudos na YouTube e possam compartilhar com as outras pessoas, para que outras pessoas também conheçam o Evangelho de Jesus, que vai nos levar à vida eterna. Amém? Tenha uma ótima tarde, fique com Deus.